Fala galera, seja bem-vindo ao WePlanCast, o podcast semanal da WePlan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem meias palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa! Fala galera, estamos começando então mais um podcast da WePlan, WePlanCast. Eu sou o Johnny Benetti e eu vou conduzir mais essa conversa hoje. Quem está aqui comigo é o Ismael. Fala pessoal, Ismael, sou o Head de Expansão da WePlan. Quem está aqui com a gente também é o Renan. E aí pessoal, bora aí para mais um episódio. Renan, líder de negócio na WePlan. E quem está aqui com a gente é o Diego. E aí galera, beleza? Diego, líder de projetos aqui da WePlan. Maravilha galera, e agora a gente traz mais um convidado aí, mais uma empresa, mais uma marca para participar do nosso podcast. Lembrando que é o nosso episódio número 30. Então eu ia perguntar, né? Mas então tá bom, tá joia. A gente tá andando esse negócio, viu? Tá fazendo aniversário aí. Chegamos no 30º. E nada melhor do que um convidado que traz e agrega um conteúdo aí. Então, Renan, apresenta aí quem que você traz hoje para conversar com a gente. Legal. Eu acho que a nossa convidada de hoje só reforça ainda mais o compromisso da WePlan, né, em a gente trazer todos os players que englobam esse ecossistema relacionado a móveis planejados. Então, a gente já teve aqui basicamente todas as pontas, né? E hoje a gente traz aqui um assunto, um tema muito legal. A gente costuma dizer várias vezes aqui em reuniões, inclusive em podcast também, que o que não se mede não se gerencia, né? Então nós estamos trazendo a Clarissa, que ela é gestora comercial do Foco Lojas, o sistema de gestão aí mais completo para lojas de imóveis planejados. Clarissa, um prazer estar com você hoje aqui, obrigado por ter aceito o convite. Olá, muito obrigada. Feliz por participar do 30º podcast de vocês aí. Espero poder agregar com o conteúdo de vocês. E feliz também em ver o mercado moveleiro se movimentando e se reinventando de várias formas aí. Eu acho que é para isso que todo mundo aqui trabalha. Muito obrigada pelo convite. Bacana. Maravilha. Clarissa, então, para a galera que vai ouvir, né, vai nos ouvir vai só ficar escutando a voz aí para conhecer melhor, então, sobre a Clarissa. Tu pode falar um pouco sobre você e depois falar um pouco sobre quem é a Clarissa na Foco, o que você faz na Foco, né? E também depois falar um pouco sobre a própria empresa, sobre a Foco, como que ela começou, como que ela surgiu, né? Bom, vou falar sobre mim, então. Eu sou nascida e criada no varejo, né? Filha de vendedor, com sangue de vendedor nas veias, e trabalho com varejo de imóveis aí há muito tempo, né? Trabalhei em várias marcas aí, seja de móveis planejados, seja de móveis soltos, e acabei despertando aí a curiosidade da Foco no meu trabalho, justamente por estar no mercado, conhecer esse mercado, né? Hoje na Foco eu estou há 10 anos, né? Estou fechando 10 anos de empresa. Trabalhei em todos os setores possíveis aqui, só não abri código para desenvolver, o restante todo eu fiz. Legal, né? Então entrei aí como consultora de implementação do Foco Lojas, lá no início, quando o Foco Lojas era basicamente um projeto, e fui me desenvolvendo e crescendo. Aí hoje eu ocupo o cargo de gestão comercial do Foco Lojas. Já há 4 anos eu estou à frente da área comercial e da estratégia comercial da nossa unidade de varejo, né? Então, acabei falando um pouquinho já do Foco Lojas e falando da Foco. Então, a Foco é uma software house, né? A Foco é uma fábrica de solução. Hoje nós desenvolvemos softwares para vários braços do mercado. Indústria, né? Para segmentos específicos. O Foco Lojas é específico para lojas de imóveis. Nós não atendemos nenhum outro segmento a não ser realmente lojas de imóveis. E a gente recentemente adquiriu uma startup que se chama My Smart Clinic, que é voltada para serviços médicos daí, né, para clínicas médicas, né? Então eu ocupo aí o braço de varejo da Foco, né? A Foco está no mercado há 32 anos, né?
surgiu aí de uma, vamos dizer assim, de uma ideia muito ousada de 2 estudantes da tecnologia de comunicação e foi se desenvolvendo, né? Nós temos uma forma diferente aí de fazer tecnologia, nós dizemos, né? Que bacana esse ponto aí que você comentou, Clarissa. Quer dizer, então, que a Foco, essa software house, também já começou a olhar para o mercado M&A, fazendo já uma aquisição aí de uma outra startup. Sim, a gente participa de vários eventos de inovação, né? Aqui da Serra Gaúcha, nós somos parte de grupos de inovação da Serra Gaúcha, estamos de olho em todas as startups aí, os nossos sócios, né? Também, os nossos sócios e acionistas estão de olho e participam de outras startups, e a Smart Clinic foi isso, ela tinha fit com a nossa cultura, e a gente acabou adquirindo, era uma startup de Floripa, nós trouxemos para cá, incubamos e triplicamos a estrutura dela aí em questão de 2-3 anos. Ô Clarissa, então deixa eu te falar que vendeu nosso peixe, tá? A gente ficou selecionado aí entre 35 startups de Santa Catarina no programa Capital Empreendedor do Sebrae, né? Então a gente participou desse programa, tivemos acesso aí já também a alguns contatos com o Fundo de Investimentos, tivemos um contato recente da Brasil Venture Capital de São Paulo, né? Que é um fundo de investimento que atua no Brasil, na América Latina, com investimentos pré-seed, seed, né? Então, aproveitando aí, Foco, olha para o WePlan também, tá? Investe em mim. E eu vejo muito fit também, né? Vamos ver se a gente consegue conversar sobre isso. Terminando o podcast, Johnny, eu vou enviar o pitch. Acho que sim, acho que vou querer. Manda o pitch. Tá, Clarissa, aqui já virou, entre aspas, uma moda aqui, que a gente vende a empresa pelo podcast, tá? Então a gente já conseguiu contatos aí com bons clientes, parcerias que estão se desenrolando aí. Então, até para Foco também olhar para essa mídia, é uma mídia que traz uma aproximação muito fit, né? Com quem está nos ouvindo, com quem está se conectando com a gente. Uma coisa legal que eu achei sobre a questão de vocês participarem e estarem inseridos no ecossistema de inovação é que é bem comum para as empresas, né, com toda a burocracia e todas as dificuldades que a gente tem, às vezes, no país, empreender, o próprio empreendedor ele acaba se atolando muito na burocracia, né, na parte fiscal, na gestão, que com o tempo ele deixa de ser empreendedor e ele se afasta desse meio, né? Inovador, né? Inovador, exatamente. Então, o que fez, né, a Foco nascer foi justamente a ideia do cara empreender, fazer uma coisa diferente. E vocês estão justamente aí com os pés dentro do empreendedorismo para não perder esse sangue, né, de empreendedorismo, para conseguir manter contato, digamos assim, com as raízes, né? Porque é bem fácil para o empreendedor hoje se distanciar disso, né? Porque tem tanta coisa, tanta atribuição para fazer que a inovação acaba ficando de lado, né? Eu acho que tu poderia falar um pouco mais sobre como estar inserido nesse ecossistema. Né? Vamos pensar, né? Que como eu falei, a Foco nasceu da ideia empreendedora de 2 jovens estudantes que estavam cansados de trabalhar em empresas comuns, de empresas tradicionais aqui, e criaram a Foco, né? Então, inovação é muito mais do que a gente participar de eventos de Startup Weekend, ou seja lá o que for. Inovação é cultura, né? E a Foco hoje, com 250 funcionários, que a gente está fechando o ano com 250 funcionários, ela não pode deixar isso morrer, né? Então a gente traz isso muito forte na cultura. As pessoas aqui são incentivadas a pensar diferente, a pensar fora da caixa, em como eu posso melhorar este processo, ou como eu posso melhorar o processo do meu cliente, né? Como eu posso fazer isso de forma diferente. Coincidentemente, dia 10 e 11, nós tivemos um evento que é um evento nosso de inovação, que é o 48 Horas Fora da Caixa, que a gente chama, que a gente para a empresa e pensa em inovação, pensa em novos produtos, pensa em melhoria de produtos que a gente já tem. Então todo mundo se reúne, grupos multidisciplinares, né? Não é só o dev que pensa, não é só o comercial que pensa, e as pessoas criam coisas que elas querem criar. Criam coisas que
elas precisam, que elas têm brilho no olho de criar, né? Então isso é o que move, né? Que aula que a gente tá tendo aqui, que cultura de empresa não é simplesmente uma frase bonita na parede, né? É realmente essa mão na massa, essa... Tem que viver isso, exatamente, é viver isso, né? E acima de tudo, as empresas disponibilizarem desse tempo, né, para criar. Exato. Coincidentemente, a gente tem uma cultura aqui na WePlan, a gente precisa ter uma cultura de inovação, né? A gente recentemente montou uma equipe para a gente pegar um final de semana, por exemplo, uma vez por mês, pelo menos, para pensar fora da caixa. Inclusive, o nome do nosso evento é Pensando Fora da Caixa, ou é Fora da Caixa, agora eu não me recordo. É bem nessa linha. Daí nós vamos do lado da Caixa Econômica Federal. Pra gente parar de olhar pro dia a dia só pra montagem, resolve isso, projeto, enfim... Pensar em novos produtos, né? E aí a gente volta pra operação e tenta pensar o que a gente pode melhorar, né? Que eu acredito que o foco nasceu assim, né? Tentando resolver um problema. Que a maioria das vezes a gente primeiro tá numa instituição que ela é mais tradicional, e aí você vê várias lacunas, aí você pensa fora da caixa de como resolver isso, e aí tu cria um novo produto, né? E assim é o WePlan, e assim acho que é o foco, talvez a Foco nasceu na tentativa de solucionar um problema de um cliente, né? Então nós tínhamos aí uma grande indústria moveleira, que eu posso falar aqui porque a gente fala em palestras direto, que é a Erval, né? A Erval precisava trocar o software ERP de gestão da indústria, não encontrou nada no mercado específico para o moveleiro e acreditou no Evandro e no Joel, que são os nossos sócios hoje, né? Os nossos principais acionistas, acreditou neles para desenvolver do zero um RP para a indústria moveleira. Então foi aí que nasceu o Foco RP, que é o nosso produto pai, que a gente chama, né? Há 30 anos. Então nasceu dentro da indústria moveleira, acreditando no empreendedorismo de dois jovens estudantes aí que estavam começando e queriam fazer as coisas diferentes, né? Então, e o Foco Lojas acabou surgindo mais ou menos nisso. Nós estávamos dentro das indústrias, porque isso se expandiu, né? A gente conseguiu entrar no mercado com know-how, e isso é bem importante também. A gente fala bastante da cultura de inovação, e isso é o nosso DNA, mas o nosso DNA também é conhecimento em negócio, né? Então a gente trabalha com pessoas que têm propriedade para fazer o que estão fazendo, né? Que têm autonomia e autoridade para fazer o que estão fazendo, né? Então a gente criou um software específico, acabou entrando em várias indústrias, e essas indústrias quiseram controlar sua ponta também, que é as lojas, né? Então a gente sempre inovou também acompanhando o desejo do mercado, né? Acompanhando o que o mercado nos pedia também, às vezes um pouco antes do mercado pedir, a gente já estava propondo uma solução. De fato, quando você trabalha em cima de uma dor, né, é meio que uma garantia de sucesso da jornada, né? Talvez sucesso de produto é o mercado ou é o uso que vai dizer. Mas muito, muito legal com relação a aquela questão de participar do ecossistema do empreendedorismo e parar um tempo para se inovar, no caso, porque o que eu percebo é que as empresas estão muito ocupadas com o operacional do dia a dia. Não há tempo para separar e pensar no diferente, visto que o operacional, né, que o trabalho do dia a dia te toma muito tempo, muito trabalho, né? Então, assim, é difícil você... Se o teu processo, né? Se as tuas, digamos assim, se as tuas práticas, né? O teu processo, o teu organizacional dentro da empresa, ele não está alinhado, ele te toma muito tempo e você não tem braço. E aí você não consegue tempo para inovar, porque aquilo que é o padrão do dia a dia te toma muito, né? Te consome. Então, eu acho importante utilizar esse espaço justamente para conseguir parar e pensar em coisas diferentes, né? E não só nas coisas do dia a dia. E acredito que justamente aí é que surgem muitas soluções para aquelas coisas do dia a dia, né? Porque o simples fato de você se afastar do problema ou se afastar da operação, né? Da operação, você consegue ver ela de fora e ver com outros olhos, né? Vamos pensar assim que o operacional, o trabalho repetitivo, o que você tem que fazer várias vezes, a gente fala que é trabalho burro, porque qualquer pessoa poderia estar fazendo, ou isso poderia estar sendo feito de forma automática, né? Então, nas nossas soluções, a gente prioriza
que o que pode ser feito de forma automática seja feito de forma automática para que eu não tenha que pensar ou gastar muito tempo nisso, né? A nossa principal missão enquanto software de gestão, e a gente sabe que tem uma longa caminhada pela frente porque a evolução é constante, é de deixar o empreendedor, o empresário, o lojista livre para estratégia. Ele tem que pensar em estratégia, ele não tem que pensar como lançar um título no contas a pagar ou se preocupar em lançar um ou outro produto na mão. Isso não é o ideal de gestão, isso não é, vamos dizer assim, não é o que a gente vende. A gente quer que esse cara esteja no mercado olhando o que os concorrentes dele estão fazendo para melhorar o negócio dele. Porque a gente entende que quando ele melhora o negócio dele, ele melhora o nosso negócio também e ele melhora o ecossistema como um todo. Ele faz com que o concorrente dele melhore também e se organize, né? Quando ele tem uma gestão organizada da loja dele, ele faz com que o concorrente também tenha que ter. Quando ele passa a fornecer informações para o consumidor que antes era um tabu de fornecer, o projeto executivo, meu Deus, ninguém pode ver o meu projeto. Gente, todo mundo tem Promob, todo mundo tem a galeria do Promob, vai lá e copia igualzinho. Então, assim, eu acho que a pandemia matou muito desses paradigmas. Meu Deus, eu apresentar um projeto para o cliente online, jamais apresentaria. E aí? Ele vai tirar print da minha tela, né? Ele print, vai pelo amor de Deus. Vai levar no concorrente, eu tô ferrado. Né? Exatamente. Mandar a proposta comercial era Nossa, não. a dor da loja, né? Não, jamais. Dá proposta num papel de pão, assim, ó, pra não ver, pra não ter validade nenhuma, pro concorrente não copiar. Gente, a gente tá falando de outra etapa, né? Graças a Deus, nosso segmento tá se organizando, tá melhorando, tá evoluindo e a gente tá na era do compartilhamento, né? Então, quanto mais a gente compartilhar o que a gente sabe com os outros, a gente melhora o mercado inteiro. Então, deixa o concorrente copiar. Quiser copiar o projeto igualzinho, copia, cara. Copia, porque o meu produto, eu sei que eu tô trabalhando em evolução, eu tô trabalhando em serviço, eu tô trabalhando em atendimento e é isso que vale no final. Mas Clarissa, vamos entrar agora num ponto ali, né? O porquê utilizar um software de gestão para loja de imóveis planejados. Eu quero puxar assim porque eu e os guris aqui, a gente somos cria, né, de loja de imóveis planejados. Trabalhei por 10 anos dentro, então a gente sabe que é um mercado extremamente conservador, né? E eu me lembro, né, nas empresas que eu passei anteriormente, antes de fundar o iPlan, e conhecendo muitos lojistas a nível Brasil também, a gente via que tinha essa barreira de entrada também para utilizar um software de gestão, né? Imagino que o foco ao longo do tempo também foi quebrando isso e a gente viu agora na pandemia, principalmente, né, nos últimos anos agora, que os empreendedores, os empresários, eles têm que começar a mudar o comportamento, né? Olhando mais para aquilo que a gente falou, o que realmente importa, que eu tenho que tomar para o meu negócio vai me levar para o próximo nível. Onde eu quero chegar com isso, né? Que a pessoa realmente entendeu que colocando um software de gestão eficiente, né, você tem ali um aumento de produtividade, você tem um aumento de receita, você consegue ter uma redução de custos, né? Como é que é isso hoje, assim? Fala um pouco mais dessa importância, Clarissa. Hoje o foco ainda tem essa barreira. Vocês viram essa mudança de comportamento dos empresários, empreendedores? Resgatando aí, bem como tu falaste, né? A gente está há 13 anos no mercado. No início, a barreira era muito alta, porque ninguém tinha um software de gestão, né? Eu acredito que até os próprios softwares de projeto sofreram com isso quando saiu do papel para ir para o 3D, né? Então a gente sofreu bastante no início, principalmente porque a fábrica quer me controlar, a fábrica quer se meter no meu negócio. E cara, que bom que ela quer, se é isso, que bom que ela quer te ajudar, né? Mas
Na pandemia, isso se tornou praticamente obrigatório. Tu não ter um software na pandemia. A gente acompanhou a crise de 2013, 2014. Metade do mercado morreu, metade do mercado faliu, metade do mercado fechou as portas de lojas de móveis planejados. A gente fala que quando lançou o Foco Lojas em 2012, nós olhávamos assim, 12 mil lojas, eba! Hoje, gente, 5 mil, 6 mil lojas de móveis planejados no máximo, ou seja, metade do mercado se foi porque não teve gestão, porque não se administrou corretamente, né? Então, com a pandemia isso foi bem, vamos dizer assim, passou essa fase, todo mundo entendeu que precisava se modernizar. Quem sobreviveu, né, entendeu que precisava se modernizar, precisava ter informações ágeis, informações únicas, né? Não é perguntar para mim, perguntar para o vendedor, perguntar para o projetista se tem informações divergentes. É uma informação única, fiel, que você pode confiar, né? Falar sobre... Pode falar. Pegando esse gancho, Clarice, a gente tem um amigo nosso aqui, inclusive já gravou um podcast com a gente, o Douglas, que ele comenta, né, que você entrar numa jornada sem um software eficiente de gestão e sem acompanhar os seus indicadores é a mesma coisa que você entrar num avião, né, e pilotar até um determinado destino sem ter uma luz ligada no teu painel de controle ali, né, sem ter um controlador de altitude, de velocidade, de combustível, realmente você tá à deriva. Então, só pegando esse gancho, eu gosto muito quando ele fala isso, e aí vem uma crise como essa da pandemia, realmente limpa, porque muitas vezes as pessoas estão na dificuldade, mas não tem dados para tomar uma decisão eficiente, né? Então... Não tem dados nenhum. E, na verdade, assim, a riqueza, o ganho de um software de gestão, ele não está em você ter um cadastro de clientes eficiente, em você saber que hoje você tem 10 mil reais de conta para pagar. Não é aí que está o ganho do software de gestão. O ganho do software de gestão está em você olhar e saber onde está o gargalo do teu negócio. Onde está o problema? Ver que as suas estatísticas, elas se comportam de maneira diferente durante o ano. É saber qual é a sua produtividade, é saber calcular o custo. Quando a gente começou a entrar em lojas do passado, gente, eu implantei muita loja, implantei mais de 500 lojas na minha época de consultoria do Foco Lojas. E aí eu chegava e vamos fazer aqui a sua formação de preço, vamos entender qual é o markup que você tem que trabalhar. Não, mas não precisa fazer isso não, Clarissa, não precisa fazer. É só fazer vezes 1.8. Mas como assim? Como assim? Aí o cara tá lá em Macapá e o de Porto Alegre, a fábrica tá em São Paulo, tá aqui no sul e é 1.8, é a regra. É 1.8, tamanho de loja não importa, quantidade funcionária é 1.8. Então isso hoje a gente conversa e acha engraçado, mas foi a realidade do nosso mercado por muito tempo, né? Então... É a realidade de muitos mercados, muitas empresas tradicionais, né? E sem argumentação nenhuma. Mas por que 1.8? Porque o supervisor me disse, não, porque o fulano aqui participa da loja do lado, é isso aí que ele trabalha. Mas, gente, como assim? Então, acho que respondendo a tua primeira pergunta lá do início, quais os ganhos? Primeiro é saber por qual preço você tem que vender. É saber o tamanho da sua estrutura, é saber quanto você tem que vender para pagar essa estrutura, é saber por que você não pode dar um desconto a mais, é saber por que você está perdendo 15% quando vai para o executivo, porque seu projetista não está projetando direito lá na venda. É saber por que sempre o mesmo montador te dá problema. Então, é uma série de coisas para você tomar ações, para você conseguir enxergar assim, pô, aqui está o gargalo. Eu digo para o meu cliente que eu vou entregar em 60 dias, mas eu aqui no meu processo de projeto executivo, medição, eu me perco todo e eu estou entregando em 90 dias para o cara. Mas eu não sei disso, porque eu não tenho medição, eu não sei quanto tempo eu estou demorando em cada etapa, eu não sei qual é o problema, né? No achômetro, né, Clarice? No achômetro, estou aqui há 25 anos com a minha loja e sempre fiz assim, esse o problema. Fiz assim. Isso aí. Exatamente. E o cara que tu vendeu há 25 anos ou já tá morto ou tá aposentado e não vai comprar mais móvel nenhum e o consumidor mudou.
esse consumidor de agora, ele não quer mais a mesma coisa que o cara de 20 anos atrás. A gente não quer a mesma coisa que a gente queria o ano passado. Então, assim, você adaptar o seu negócio para a realidade do mercado, você precisa ter dados. Porque algumas coisas você vai conseguir fazer, né? Tem algumas mudanças que você consegue promover na sua loja. Agora, tem outras que talvez você não consiga e, ok, você vai ter que se ajustar, mas você precisa saber qual é o problema. Qual é o problema? Onde eu posso melhorar ou aonde eu posso ganhar mais, né? O meu problema está em vendas, o meu problema está em pós-venda, o meu problema está onde, né? Então, hoje, quando a gente vende, a gente sempre pergunta, né? A equipe de vendas pergunta, qual é a tua dor para o cliente? Porque beleza, você quer um sistema, né? Você quer um sistema porque você vai cadastrar desde a entrada do cliente, né? Mas qual é a tua dor? A minha dor é que eu quero vender mais. A minha dor é que eu não estou convertendo. A minha dor é que eu não sei como não sobra dinheiro. Poxa, então nós vamos te ajudar. Mas as dores geralmente são as mesmas, né, Clarice? Eu me lembro que conversando, todo mundo queria aumentar a receita e diminuir a despesa. Okay? O que a gente tá precisando? Cara, que é bom. Eu preciso aumentar minha receita e diminuir minha despesa. Quanto que tu ganha hoje? Quem é que não quer? Pergunta pra qualquer empresário se ele não quer aumentar a venda e diminuir a despesa. Eu duvido que alguém vai dizer que não, né? Tá fazendo pra isso, né? Isso me faz lembrar, Clarissa, vou comentar com vocês aqui de uma instituição que eu trabalhei, que a gente começou por anos foi feito sempre o mesmo automático, né? E a gente começou a olhar um pouquinho mais para dentro da empresa e entender sobre custos de assistência, por exemplo. A gente estava na metade do ano e se passava mais de 14 mil reais em custo de assistência. Eu estava na gestão da empresa, na parte como gerente, na parte de comercial, né? E aí a gente começou a entender porque o que estava? Estava no automático. O montador danificou a peça, mandava para a loja só implantava, pagava. Vinha a peça batida da transportadora, só implantava, pagava, sabe? Ou o projetista errou da mesma forma. Então era aquele automático, só de paga, produz, manda vir e nunca parou para se analisar. Então, essa estimativa ela subiria, sei lá, para 50 mil no ano, se tu for analisar, porque são peças de valor agregado, né? Mobiliário, a gente sabe que uma porta grande de alumínio com vidro, os custos vão se elevando, né? Então, a gente começou a setorizar também e colocar o compromisso em cada setor, em cada etapa, né? Se o projetista ele não sentir no bolso que ele pode, por exemplo, ter que pagar uma peça que ele errou, que ele foi negligente, da mesma forma o montador, da mesma forma o conferente, a própria transportadora, né, a própria fábrica. Então, a gente começou a setorizar isso e fizemos uma reunião e organizamos essa parte, né? Realmente começamos a medir. Aí a gente começou a entender aonde estava o gargalo, que parou de só pedir peça e a gente começou a entender o porquê, né? O porquê que aquela peça foi avariada, o porquê que teve aquela assistência, né? Medir os dados e ajustar o processo, né? Porque senão a gente sempre vai ficar fazendo o mesmo ciclo, né? Não melhora, não evolui, né? A ideia de se ter um software ou uma metodologia de onde tu vai conseguir extrair dados é para te olhar aquilo de forma inteligente e conseguir melhorar o teu processo, né? Mas sabe, pegando um gancho disso que tu falou da assistência, a gente tem percebido um comportamento que no primeiro cliente que eu ouvi, eu mesmo foi um paradigma que eu quebrei e depois fez todo sentido e a gente tem usado bastante isso. Assistência hoje é uma possibilidade de venda adicional, né? Ninguém tem trabalhado isso, talvez algumas fábricas já estão, algumas lojas já estão trabalhando, mas é venda adicional, é recompra, né? Então, hoje quando a gente senta para discutir processo com as fábricas, quando a gente homologa, assistência depois da venda é a segunda pauta, beleza, e como é que vai ser a assistência? Porque eu posso ligar para o meu cliente de 5 anos atrás e dizer assim, vamos trocar toda a tua cozinha e todas as portas. Isso é uma assistência, isso é uma venda nova, né? É uma assistência, eu vou trocar todas as portas do cara e vou vender 2 vezes para o mesmo cliente. Então também tá aí uma dica que às vezes as lojas se preocupam pela quantidade de assistências. Tem que se preocupar com o motivo que eu estou fazendo essa assistência. A quantidade não. Eu percebi, há muito tempo eu percebi também, Clarice, que as lojas muitas vezes tinham um certo medo, né? De estar com esse contato com o cliente. Cara, por exemplo,
Eu nunca vi loja de imóveis planejados, né, fazer um NPS consistente com o cliente. Cara, é uma coisa que uma ou outra fazia, mas era aquela forma assim, muito mais ou menos. Não tinha um controle eficiente, né? Não era um NPS bem estruturado. Medo de ouvir o feedback. Medo de ouvir o feedback do consumidor final. E quando a gente vai lá e escuta o consumidor final e entende os gargalos, e surgem essas oportunidades de novos negócios, né? Oportunidade de melhoria e novos negócios, né? Exatamente. Eu trabalhei com a franquia da Bom Tempo e a Bom Tempo de Goiânia foi referência no quesito... Eles criaram um setor somente para assistência, né? Assistência técnica. A maioria das vezes cobrada, retornos, revisão programada, venda de complemento. E hoje eles têm um adicional na renda da loja bem significativo somente de assistência. Que os clientes, vamos dizer, não sentem que estão comprando, adicionando novas coisas. Vou adicionar um painel aqui, vou trocar esse puxador. Eu acho que isso combina mais e tal. E isso eles tiveram essa visão muito pela gestão da própria Bom Tempo, né, que é de franquia, então é de uma forma diferente. Então, novamente, olhar para dentro da empresa e olhar as oportunidades que se oferece quando você tem um problema, né? Tu veio da escola do João, o João Nelson, é meu cliente, e foi lá que eu comecei a saber sobre como funcionaria a assistência de um modo diferente também. Plantei a loja dele. Ele é meu cliente já há algum tempo e nos ajuda bastante também em melhorias de produto, porque realmente tem essa cabeça de empreendedor, de melhoria de processos, e acaba nos demandando também melhorias no nosso software. Porque não adianta, né? A Foco, ela tem um potencial de inovação, a gente conhece bem o mercado, mas a gente não vive a ponta no dia a dia. Então a gente precisa muito da colaboração dos clientes para nos dizer exatamente o que está acontecendo lá na ponta, qual que está sendo a dor deles que o cliente está pedindo nesse momento, né? Então tem o João e tem uma série de clientes que a gente consulta quando a gente quer fazer alguma coisa nova, ou que nos colocam, olha, isso aqui está precisando, a gente acabou de lançar um produto adicional aí na base, que é a assinatura eletrônica de documentos, né? É poder assinar eletronicamente todos os contratos, aceites, checklists de montagem e entrega. Por quê? Porque é uma demanda do mercado. Temos um produto. Isso aí também é uma das coisas que a gente implantou dentro da WePlan para facilitar a vida do consumidor final, é o contrato com assinatura digital, né? Não faz mais sentido hoje, no momento que a gente vive, ter que imprimir lá um monte de papel, 10, 15, 20 páginas, assinar e rubricar todas elas, sendo que você pode ter uma certificação digital que vale da mesma maneira. E vale é muito mais prático. Vale mais, né? Porque hoje um contrato assinado na loja, ele não tem nenhuma certificação de cartório, nem nada, né? Então, o contrato com assinatura eletrônica, assinatura digital, vale mais ainda, mais segurança ainda para o lojista, né? E eu tenho só uma dúvida, só para entender também um pouquinho qual é que é o tamanho da Foco, né? Qual que é a área de atuação? Hoje vocês são focados em alguma região específica? Cidade, estado, país? Qual que é o tamanho aí da empresa de vocês? Bom, a Foco como um todo, nós atendemos todo o território nacional, tá? Nós temos em torno de 400 indústrias utilizando o nosso ERP, 1.500 lojas utilizando o Foco Lojas e em torno de 700 clínicas também utilizando o MySmart ali, que é o nosso produto para clínicas médicas. O Foco Lojas em específico, então essas 1.500 lojas, eu tenho lojas em todos os estados do país e eu tenho 15 lojas no exterior, porque nós já somos traduzidos para inglês e espanhol, já com as conversões de moeda e, enfim, e de data, né? Então eu tenho loja nos Estados Unidos, Chile, Uruguai, eu tenho uma loja em Dubai, eu tenho na Argentina, no México, então a gente também está fora do Brasil. Hoje toda a minha parte comercial, o que eu não vou atender realmente é a parte fiscal, porque cada país é muito específico. Mas todo o Foco Lojas está traduzido e pode ser usado no exterior também.
E ele é usado por lojas do segmento do Brasil, assim, que vão para lá ou que levam o seu negócio para lá? Ou é específico da região, por exemplo, do país lá? A gente está com muitos clientes nacionais, indústrias nacionais abrindo lojas no exterior, principalmente por causa do dólar, né? Então tá valendo super a pena. Então são essas indústrias que abrem pontos de venda no exterior e nos contratam para fazer a parte, porque normalmente a gente trabalha, eu tenho 40 fábricas homologadas, né? Então, quando eu digo homologada, é que eles vão fazer toda a parte comercial, mas também vão enviar o pedido, né? Então, essas do exterior também enviam o pedido pelo sistema direto aqui para o Brasil. Clarissa, eu também queria saber um pouquinho mais sobre o Foco Lojas. Quais que são os principais diferenciais que o sistema de vocês tem em relação aos concorrentes de vocês, que são os outros softwares de gestão? Olha, eu te diria principalmente evolução tecnológica e acompanhamento da mudança do consumidor, né? A Foco se preocupa muito em levar para a ponta soluções que sejam adequadas para o momento do mercado, né? Então, por exemplo, mobilidade, né? É uma palavra muito utilizada, mas o que é mobilidade, né? É você conseguir olhar sua carteira de clientes pelo celular. É você não precisar acessar nada, é pelo celular. É você conseguir olhar a sua rentabilidade pelo celular, é você conseguir conciliar a sua agenda pessoal com a sua agenda profissional no seu celular. É de qualquer lugar você poder resolver qualquer problema, né? Então, isso hoje, a gente passa a maior parte do dia no celular, os computadores estão sendo quase que colocados de lado, né? Então, eu consegui utilizar isso, eu acho que é uma grande vantagem e um grande benefício. A segunda coisa é a evolução constante da tecnologia que a gente tem também. Todos os anos a gente investe um monte em usabilidade, uma palavra super bonita também, todo mundo usa usabilidade. O que é? Usabilidade é ser simples, é ser fácil, é o meu usuário saber qual é o próximo passo, sem precisar ligar para mim, pedir suporte, sem precisar me pagar para ir dar um treinamento para ele, né? Então é isso, evolução tecnológica principalmente. E segundo, o Foco Lojas ele é feito por pessoas que vieram de lojas de imóveis e ele é feito em colaboração com pessoas que trabalham em lojas de imóveis. Então a gente procura sempre entender qual é a dor da ponta. Por muito tempo, as software houses desenvolviam o que elas achavam que era legal, o que elas achavam que o mercado estava querendo. Não, hoje quem nos diz o que precisa é o mercado. E eu acho que isso é o grande diferencial. Tanto que a gente lançou não só o aplicativo para o usuário do Foco Lojas, mas o aplicativo para o consumidor final. Então, as nossas lojas hoje também podem baixar o aplicativo. O consumidor final pode falar com a loja pelo aplicativo, pode ver o seu projeto executivo pelo aplicativo. Então, não precisa ficar ligando na loja para saber quando vai chegar o pedido. Está ali no aplicativo. É transparência, né? Todo segmento você faz uma compra de qualquer coisa e você sabe onde é que está o seu pedido, você sabe o que está acontecendo, né? E por que o consumidor de imóveis que compra, sei lá, 30, 40, 50 mil, ele não pode saber onde é que está o pedido dele, qual é o status, o que estão fazendo? Então, isso também a gente trouxe para as lojas darem essa segurança para o consumidor, né? Então, essa evolução da ferramenta junto com o mercado, eu acho que isso é o que nos torna líder de mercado hoje. Eu sei muito bem daquela parte que você falou sobre um software ou um sistema que faz ou cria soluções que estão desalinhadas com o mercado, porque por muito tempo os sistemas, né, eu trabalhei com sistemas, com design de sistemas, as empresas estavam muito focadas em trabalhar nas funcionalidades internas, né, trabalhar dentro das features do sistema sem muita conexão com o mercado, né? E geralmente são soluções para você automatizar um trabalho manual, mas para por aí, né? Então é basicamente criar uma tela para imputar os dados, né? Para colocar as informações lá, para lançar, né? A famosa nota, lançar o famoso pedido, ou seja, transformar do papel para o digital, né? Então, por muito tempo o sistema ficou nessa
casa, né? Agora a gente está vivendo um novo momento, que é pegar os dados que estão dentro do sistema e dar um sentido para isso, né? Que acredito que provavelmente é o diferencial de vocês, que é transformar isso em informação, transformar isso em decisão, transformar isso em métricas, né, de performance, em BI. Eu queria que você falasse sobre essa conexão com o BI, principalmente, né, porque as empresas também hoje em dia estão no movimento de focar até muito menos no software core ali de informações dos dados, e muito mais em BI, informação data scientist, né, que é explorar os dados e tirar informações, do que simplesmente ficar em formulários, né? Porque por muito tempo sistemas foram formulários, né? Formulários para transformar o papel numa coisa digital. Eu acho que a grande questão a resposta para a pergunta é qual é o problema que a gente vai resolver, né? Muito mais do que telas ou funcionalidades, qual é o problema que a gente vai resolver. Desde 2016 a gente trabalha com desenvolvimento ágil aqui, né, com métodos ágeis, né, e aí quando você fala que trabalhou com um software que não ouvia o mercado, vou te dizer que a gente também já passou por isso. A gente tinha versões anuais do Foco Lojas, a gente falou anteriormente, cara, em um ano muda tanta coisa. E aí fazia uns projetos gigantes que botava no mercado e ninguém usava nada, porque já não servia pra nada, gastava o dinheiro do Evandro e do Joel até não poder mais. E trabalhava num futuro inexistente, e né? Não que consultava o cliente, como ele já estava atrasado. Não consultava o cliente, saía fazendo coisa. Então, o desenvolvimento ágil para nós foi uma grande virada de chave, foi o que nos colocou na ponta do mercado, que a gente lança versões quinzenais, a cada 15 dias o meu cliente está recebendo melhorias que talvez não sejam gigantes, mas vai recebendo fracionado coisas que ele possa ir utilizando, testando, me dando feedback, e eu vou evoluindo. Então, coisas que de um mês para o outro eu consigo colocar uma funcionalidade top no ar, que antes eu demoraria 1 ano e meio, 2, talvez, até fazer isso, né? Então... São ciclos menores, né, incrementais, e que permitem aprendizado constante e permitem que você consiga direcionar ao longo da jornada e não esperar, como você falou, no fim do ano, nossa, eu vou fazer um evento, vou lançar a versão 2.0, reunir todas as dúvidas e vou servir champanhe, mas não vou vender. Clarissa, talvez um dos principais e os mais difíceis de atingir, a gente sente essa dor aqui na WePlan, que é gerar valor, né? Acima de tudo, acho que as pessoas é o que vão alimentar, né? Os profissionais é que vão alimentar o software de vocês para poder gerar lá os relatórios, né? Então, para isso, vocês precisam gerar valor. Você precisa dizer pro conferente lá da loja, se eu colocar aqui os dados do cliente, o endereço, já vai sair na nota, já vai sair na etiqueta lá para a transportadora. Ele vai entender que vai agilizar a vida dele, ele não vai precisar mandar aquele e-mail para a transportadora mostrando, né? Então, esse é o mais difícil, né? Você falar para as pessoas que ela precisa colocar os dados do cliente completo, os dados do endereço, tudo. Sem com que ela entenda que aquilo, só para eu ficar preenchendo coisa, é o mais difícil, né? A gente sente isso na WePlan. A jornada toda de implantação, a gente tem uma equipe de CS aqui, que é quem faz e cuida da nossa carteira de clientes, né? A gente colocou entregas de valor no meio da implantação para que isso seja motivador de eles conseguirem avançar, né? Então, beleza, eu cadastrei 30 clientes, eu fechei 20 contratos, eu faturei isso, eu lancei isso, mas o que isso quer dizer? Então, uma das nossas entregas de valor, por exemplo, no primeiro mês depois da implantação, é comparar esse cara com o mercado dele, é comparar esse cara com marcas similares que vendem o mesmo produto que ele na região dele. O quanto ele está abaixo, o quanto ele está acima. Então a gente vai criando gatilhos para esse cara. É uma gamificação. Para ele entender se o negócio dele tá bom ou não, o que ele pode melhorar, né? Então, eu tenho vários clientes que a gente acaba, né, no comercial criando relacionamento com os clientes. Tenho clientes dizendo assim, eu implantei tudo, Clarissa, mas tá muito cara a mensalidade, não sei o quê. Não vê o valor. Por quê? Porque não olhou os relatórios.
não olhou os relatórios, não olhou o BI, não viu o que exatamente eu estou gerando de informação para ele, né? Então é bem isso que vocês falaram, não adianta a gente fazer uma implantação completa do sistema, todo mundo está utilizando, claro, só isso você já vai ganhar um ganho de comunicação, um ganho de informação gigante, mas você tem que olhar para aquilo com inteligência, você tem que olhar para aquilo com alguém que consiga te dizer se aquilo é bom ou não, se você não sabe, se o mercado está trabalhando daquele jeito ou não, né? Então a gente tem BI hoje que a gente personaliza, a gente tem uma visão padrão, mas a gente personaliza para as lojas, personaliza para as fábricas também, com dados que eles colocam no sistema. E a gente diz, aqui nesse teu mercado, isso não está funcionando, isso está funcionando. E isso também é um dos grandes diferenciais da Foco. Eu trabalho com as principais marcas do mercado hoje. Então eu consigo dizer para o cara que, tem uma outra marca, que eu não preciso dizer qual é, que faz diferente, está dando muito melhor. Tá fazendo esse processo de uma forma diferente, tá fazendo esse processo de uma forma mais rápida, tá sendo mais produtivo, tá pagando comissão diferente, que comissão é o assunto mais delicado do universo, tá pagando comissão diferente. Então, isso é um diferencial, é o poder dizer para vocês que eu atendo 40 lojas e que eu tenho know-how suficiente para dizer para esse cara o que tá certo e o que tá errado. Então, não é só um sistema. Eu não vendo só o sistema, eu vendo a consultoria toda junto de negócio e as melhores práticas de mercado, que isso só quem atende bastante fábrica, bastante loja vai poder dar, né? Ou também a ameaça de novas plataformas do mercado que vão engolir processos tradicionais, né? Quem não mede, quem não consegue fazer a gestão, vão ficar para trás, né? E isso em curto prazo. A gente sempre fala aqui que a pandemia acelerou todo esse crescimento da inovação, de você ter a gestão interna e ser tecnológico, né? Então eu acho que esse é um... E o que aprendendo hoje um pouco com o que a Clarice está falando, né? Que acho que o grande ponto hoje é a velocidade de transformação, né? A gente tinha uma vez os diferenciais competitivos de qualquer empresa, ele era um período muito extenso, né? Talvez de 10, 15 anos, tinha um horizonte, né? O cara que estava na cadeira como CEO, ele olhava assim, ele tinha um horizonte muito à frente para poder enxergar e se manter um diferencial competitivo. E hoje em dia a gente tem que ser muito rápido, porque de fato esse diferencial encurtou muito o tempo, né? E a nossa sobrevivência no mercado. Então, a gente teve aí uma aula hoje com a Clarissa aí de como que é levado os objetivos, né, e as entregas do Foco. É isso aí. E Clarissa, eu queria saber como que você enxerga o WePlan hoje no mercado, né? Você deu aí uma pincelada no início, como é a nossa empresa, como é a nossa startup. Como que você nos enxerga hoje? Olha, eu sou super a favor do compartilhamento, acho que eu falei anteriormente isso, né? O compartilhamento. Então, ser convidada para falar sobre o assunto moveleiro hoje já é uma inovação, porque o moveleiro é muito fechado. Então, eu acho que esse compartilhamento, ele é a base de tudo, né? E acredito muito em projetos inovadores e disruptivos, porque é isso que o consumidor está pedindo hoje, o mercado está pedindo hoje. A gente percebe já há algum tempo o papel das lojas, talvez não diminuindo, mas mudando um pouco de função, né? Então enxergo vocês aí como um canal rápido, um canal mais prático, para quem talvez não tenha como ir até a loja, para quem não tenha toda essa disponibilidade. E eu enxergo que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, ainda mais na pandemia, né? Todo mundo mexeu na sua casa aí, todo mundo reformou algum cômodo. Eu acho que tem espaço para todo mundo e podem contar com a gente aí, o que a gente puder colaborar com o mercado, com vocês, com novas formas de fazer a mesma coisa, a gente está disponível aí. Show de bola, show de bola. Então acho que nós temos a agradecer, né? Agradecer muito pela sua participação, trazer todo esse conteúdo, toda essa informação. Tenho certeza que vai ser muito válido aí para todo mundo que está ouvindo, para entender cada vez mais que a gente fala aqui sobre gestão é algo realmente importante. Você tem que ter ferramentas para que isso aconteça, né? Tivemos uma aula hoje aqui, né? De gestão, de visão, né? De longo prazo.
visão de longo prazo e atitudes rápidas a curto prazo e melhorias, né? Eu acho que isso que realmente constrói empresas que vão prosperar aí ainda mais para os próximos anos. Então, é um agradecimento mega especial de toda a equipe da WePlan, Clarissa, por esse tempo precioso seu hoje aqui para esse bate-papo. E só reafirma, né, o que a gente fala diariamente aqui, que é a gestão, que é medir e todo esse controle, né, que vocês têm aí sobre as lojas, sobre os processos. E tô feliz também que esse papo de inovação, né, que mostra que o segmento ele tá mudando, né, e tá mudando a passos largos, né, ele por muito tempo ele foi conservador, ele foi tradicional, mas tem muita coisa mudando, né. Imagina a empresa, vocês já têm um grande tempo de mercado e é uma empresa que teoricamente poderia ser uma empresa tradicional pelo tempo do mercado, mas ela está tentando mudar e olhar de várias formas diferentes para o mercado, né, com esse foco de inovação. Então isso deixa muito feliz saber que nesse ramo também está acontecendo muita coisa desse tipo. Eu agradeço imensamente a oportunidade de conversar com vocês, meninos. Agradeço aí o bate-papo. Estendo o convite aqui para vocês virem conhecer a Foco. Nós já estamos recebendo visitas. Venham nos conhecer para a gente conversar mais também. Acho que vai ser um bate-papo bem legal vocês conhecerem todo mundo. Com certeza, vamos sim. E contem com a gente aí para continuar transformando o mercado, aí, continuar inovando e melhorando esse mercado que a gente precisa. E não adianta, a gente fala aqui na Foco, quem entra nesse mercado não sai, então a gente vai se cruzar ainda muitas vezes. É isso aí. Com certeza, Clarice. A gente aqui no WePlan, só pra gente reforçar, que é essa educação moveleira, né, que a gente chama. A gente tem cada vez mais, a gente tá em desenvolvimento de novos produtos, né, pra gente levar pro mercado essa educação moveleira, porque tem muita oportunidade para muitas pessoas, porque é um mercado realmente pulsante, né? Que movimenta aí bilhões e bilhões no varejo. Então, com certeza tem muita sinergia aí. Obrigadão. Muito obrigada, meninos. Até. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.